Algumas pessoas às vezes perguntam para mim, mas vocês não acham que vocês tocam muita música? Eu falo, não, a gente toca pouco, porque falaram para mim que lá no céu vai ser isso a eternidade, né? Então tá pouco ainda. Aí um dia me perguntaram também, mas você não acha que esses meninos fazem muito barulho, que eles tocam muito alto? Eu falei, meu filho, se você soubesse que eles estão indo para o céu, você não tentava ir para lá, não. Você está reclamando do barulho aqui, lá não tem parede, né? Mas eu sou Martinelli, essa daqui é a 7AC, e assim como o nosso irmão disse, né? Você vai descobrir por que é 7AC. Hoje a gente não está com a banda toda, né? O baixista, ele está com a esposa grávida, ela estava ontem com contrações muito fortes, e aí eu já dispensei ele já por um período já, para ele cuidar, né? Para estar perto da esposa. E então a gente está sem o baixista, está sem tecladista também, está sem algumas vozes aqui, mas os meninos fizeram aí o momento de adoração através do louvor. E uma coisa que eu sempre falo para eles, e eu quero que você aprenda nessa noite também: no momento que você se coloca diante de Deus, diante da presença de Deus, é muito importante que você se divirta, que você sinta alegria em fazer. Porque não existe adoração sem alegria. Eu tenho muita certeza dentro de mim que aquele momento do céu, eu tenho uma convicção dentro de mim que nossos irmãos africanos vão puxar a fila. Porque eu nunca vi tanta alegria, né, como no povo africano. Eu tenho um amigo, né, muito amigo, Thompson, que é lá de Angola, e a gente conversa toda semana. E eu falo para ele assim que o sorriso dele na segunda-feira já me anima para a semana toda. E isso é muito bom. Abre a tua Bíblia em Mateus 17, capítulo 17, verso 20. Não vamos esquecer que até a ministração hoje fala de 16 anos, né? E nós estamos aqui celebrando, nós estamos aqui festejando esse momento. Então, eu queria que você acompanhasse comigo aí esse texto, e ele diz assim: E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, preste muita atenção nisso, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Repete comigo: e nada vos será impossível. Pode sentar aí quem estiver em pé. Tenta entender uma coisa: quando diz nada, é nada, absolutamente nada. Quando diz nada vos será impossível, está falando assim, nada que passe a possibilidade vai deixar de acontecer segundo aquilo que você falar, aquilo que você colocar mediante a fé. E por que eu pedi para você prestar muita atenção quando ali é colocado a fé como um grão de mostarda? Porque durante muitos anos foi feita uma distorção, e as pessoas começaram a falar, e você já deve ter falado ou ouvido isso. As pessoas falaram o seguinte, que nós podemos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem já ouviu isso? Do tamanho de um grão de mostarda. Mas Jesus nunca disse que você pode ter uma fé do tamanho do grão de mostarda. Ele falou que você deve ter a fé como um grão de mostarda. Ah, Martinelli, mas faz diferença do tamanho ou como um grão de mostarda? Faz toda a diferença. Porque Jesus nunca permitiu que a gente tivesse uma fé pequena ou que a gente se conformasse com isso. Quando a gente olha para o meio empresarial, todo empresário, para abrir uma empresa, para fazer sucesso dentro do Brasil, de começo ele tem que ter muita fé, porque é algo quase impossível ter uma empresa saudável, sustentável, segura.
E quando a gente fala de uma igreja, isso vai muito além, porque uma empresa depende de recursos, disso, daquilo, né? Tem pessoas envolvidas. Aí quando você fala da igreja, a igreja tem muitas pessoas, ela depende do coração de cada uma dessas pessoas. E quando a gente pensa que toda a impossibilidade, tudo que podia dar errado está dentro de uma igreja, a gente vê que sustentar um trabalho durante 16 anos, fazer a longevidade, mais de uma década, se não for Deus que estiver à frente, se não for Deus que dê as ordens, não acontece. Se eu perguntasse hoje para o pastor Flávio, pastor, vamos começar de novo, vamos voltar lá atrás, vamos começar de novo, eu tenho certeza que no coração dele ele falaria assim, vamos agora. Sabe por quê? Porque agora ele já sabe até os problemas. Agora ele já sabe até onde. Porque na primeira vez ninguém sabe. É a mesma coisa de você pegar um milionário. O milionário faliu hoje. Você falar para ele, vamos fazer 1 milhão de novo? Ele faz. Porque ele sabe o caminho. Você nunca vai encontrar um milionário falido que fica falido o resto da vida. Ele sempre vai voltar a ser milionário, porque ele sabe o caminho. Mas falando de fé, e a gente precisa entender essas pequenas diferenças, quando Jesus fala que nós devemos ter a fé como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda, Jesus está falando para você assim, eu não permito que você tenha uma fé pequena, ou que você se conforme com uma fé pequena. E tem gente que insiste que pode ser pequeno, quando ele o tempo todo falou contra isso. Deixa eu te explicar por que ele não queria que fosse do tamanho, mas que ele falava de qualidade. Ele falava assim, seja como um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma das menores sementes que a gente tem, mais ou menos 2 a 3 milímetros, acho. É uma semente bem pequenininha. Mas é uma semente pequenininha que gera uma árvore, uma das maiores árvores, no menor tempo que a natureza concebe. Sabia disso? Um grão de mostarda gera uma árvore de 3 metros em 2 anos, 1,5 metro por ano. Ela chega na sua estatura adulta em 2 anos. Quando Jesus fala, tenha fé como um grão de mostarda, está falando para você, pode ser pequenininho, mas tem que crescer rápido, tem que dar fruto rápido, tem que gerar raiz, força rápido. É uma das árvores que tem maior sustentação no chão. O vento não mexe com ela. E sabe o que mais acontece no nosso meio? Pessoas que têm fé rasa, sem raízes, pequena. Qualquer coisa mexe com a fé. Sabe o que Jesus está falando ali também? Está falando assim, como um grão de mostarda, né? Como uma semente de mostarda. Por quê? Porque a semente de mostarda, eu posso tacar fogo nela, se eu plantar, dá fruto. Eu posso ir lá, pisar nela, esmiuçar ela, plantei, dá fruto. E a tua fé? O que você tem feito dela? Qual proveito você tem tirado daquilo que Jesus deixou como ferramenta de sucesso na tua vida? Como ferramenta para viver o impossível. Quando você olha aqui, você vê pessoas comuns. E eu posso falar para você que a 7AC é quase a caverna de Adulão. Só caiu gente ruim. Pensa num baterista ruim, o pior da cidade. Aí foi tentar uma vaga na 7AC, falei, é ele. Ruim desse jeito, é ele. Porque na 7AC a gente não descarta aquilo que não é bom. A gente faz aquilo que não é bom ficar bom. A gente entendeu que através da fé, através de acreditar naquilo que ninguém viu ainda, nos coloca na frente. Quando ninguém acreditava no ministério do Rafael, né? Ou pouquíssima gente acreditava, ele ganhou a vaga dele. Não pensa que ele chegou aqui, ele não toca baixo não, viu gente? Ele toca guitarra.
Ele está aqui para substituir o baixista. E o que ele começou a fazer? Ele começou a conquistar o espaço dele. E ele me ganhou, porque ele ganhou o espaço dele do mesmo jeito que eu ganhei o meu espaço na minha igreja. Ele ia nas nossas agendas, né? Ia lá e ficava servindo o pessoal da banda. Levava água, arrumava tapete, punha isso, punha aquilo. Eu olhava para ele e falava assim, o amor dele é tão grande pela música que ele não se importa em estar lá. Ele não precisa de um instrumento na mão dele. Ele sabe o que é servir. E aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, não, hoje você está convidado a tocar. E a partir daí ele conquistou o espaço dele. Eu vou deixar você por último. Aqui as damas não são as primeiras. E não é machismo. Aí chega o Samuel. O Samuel é aquele menino meia fase. Você conta piada hoje, ele ri amanhã. Aí eu falei assim, rapaz, esse menino vai entrar aqui na banda. E na banda vocês perceberam, né? A coisa é assim, é rápido. Muda tudo muito rápido. E aí eu falei assim, como que eu vou fazer com esse menino devagar desse jeito? Não vestia bem de jeito nenhum. Não combinava nada com nada. Mas Samuel, quando chega, o coração desse menino é um coração de ouro. E aí eu olhei para ele, eu não vi o Samuel como todo mundo via, improvável. Mas eu vi o Samuel como alguém que podia estar entre os melhores naquilo que ele faz. É lógico que a Bia deu uma ajuda, né? Tá ensinando ele a se vestir. Fiz propaganda desse menino para ele arrumar uma namorada em tudo quanto é canto. Rodei Minas Gerais fazendo propaganda dele, não achava a namorada. Até no Rio Grande do Sul eu fiz propaganda dele, viu, Bia? Nada. Aí achou você achou ele, porque ele ia ser devagar para achar você. E aí você está ensinando ele a se vestir. Ele estava até mais inspirado hoje, passou lá. A pessoa quando fica feliz vira um problema sério para o diabo. Não tem nada melhor que uma pessoa feliz. E por último eu vou falar da Rose. A Rose era a menina do tecladinho, que sonhava cantar, mas todo mundo que cantava falava para ela, larga a mão, não faz isso não. Canta não. Pega lá teu tecladinho lá e vai lá pro fundo. Ela era a reserva do tecladista. Então só quando todo mundo faltava, né? O tecladista ficou resfriado, o reserva não foi porque estava trabalhando, aí chamava a Rose. Mas o sonho dela, lá dentro dela, era cantar. Sabe onde destravou isso? Aqui, nessa cidade. 2016 eu fui gravar um DVD ao vivo, aqui no Teatro do Inatel. Aí um mês antes, falei, não vou avisar com antecedência, para ela não sair da banda, né? Mas cheguei para ela, falei, um mês antes, cheguei para ela, falei, ó, só que eu tenho tecladista para tocar no dia, ao vivo. Mas o que eu vou fazer? Eu que toco. Falei, não, no dia eu quero você cantando. Mas eu não sei cantar, eu não consigo cantar, eu não... Falei, não, eu estou falando que você pode cantar. Às vezes tem pessoas que vão estar com você, que sabem muito mais de você, das suas capacidades, de quem você é do que você mesmo. Muitas vezes você carrega dentro de você uma autodepreciação, uma baixa estima tão aflorada, que você não reconhece as qualidades, as virtudes e tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. E aí vem pessoas, não estou falando só como eu não, porque eu não sou exclusividade, mas tenho certeza que o pastor Flávio, durante esses 16 anos, fez isso muitas e muitas e muitas vezes. O Wellington veio aqui para dar prova disso. Não sabia falar, não sabia vestir, não sabia... É assim mesmo. Durante 16 anos... Ele tirou de dentro de pessoas aqui dentro aquilo que só ele via pela fé. Porque ele não se permitiu ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, mas como um grão de mostarda.
Quando a gente vai entendendo isso, e muitas vezes eu fui questionado, Martinelli, mas a vida toda eu acreditei que podia ser do tamanho, por isso que eu me contentei com uma fé pequena. Eu falei assim, azar o seu, deixou de viver uma vida extraordinária, porque a fé nos permite viver uma vida extraordinária. Jesus sempre lutou contra uma fé pequena. Vários textos da Bíblia vão mostrar Jesus falando, porque vocês têm uma fé pequena, porque você é homem de pouca fé, e o tempo todo falando contra uma fé pequena. Mas pessoas se agarraram a uma fé do tamanho de um grão de mostarda e se contentavam com uma fé muito pequenininha. No dia em que eu descobri isso, eu estava exatamente dentro da Unicamp, vivendo o maior drama da minha vida, numa fila para fazer um exame, quando alguém falou isso para mim pela primeira vez, porque eu também fui equivocado, também ouvi isso errado, e essa pessoa falou para mim assim, não é para ter uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda, mas é qualidade do grão de mostarda. E aí eu falei assim, rapaz, e eu estou vivendo uma vida, né, esperando Deus fazer algo, porque milagre nenhum acontece sem fé, impossível nenhum acontece sem fé, vida nenhuma é extraordinária sem fé. E eu falei, rapaz, estou esperando esse tempo todo, e a resposta está dentro de mim. E aí eu reconfiguro e começo a falar com Deus que eu quero uma fé rica, firme, inabalável, que eu quero todos os dias uma fé crescente, convicta, sustentada na palavra, que eu quero uma fé para viver um impossível, assim como a gente acabou de ler. Dali em diante eu comecei a viver coisas que homens não são capazes de explicar. Dali em diante eu comecei a descobrir que tudo aquilo que a palavra fala a meu respeito eu posso viver. E tem muita gente na igreja e fora da igreja acreditando que tudo que aconteceu aqui ficou aqui. Desde esse momento eu vi paralítico voltar a andar, eu vi cego enxergar, eu vi várias pessoas curadas de câncer. E sabe qual era a única coisa ruim para mim? É que eu via todos eles pegando a pastinha deles, tendo alta, indo embora, e eu ficava. Até um dia em que eu falei com Deus, falei, Deus, já não aguento mais orar pelas pessoas na fila. Eu e minha mãe orava por essas pessoas na fila. Essas pessoas tinham alta e iam embora, nos abraçavam na despedida. Obrigado, Deus é bom e tal. Iam embora e eu continuava na Unicamp de 6 da manhã às 6 da tarde. Até que um dia eu fui falar com Deus e não tem como fazer uma oração se o combustível dessa oração não for a fé. Como que você vai falar com aquilo que você não acredita, que você não ouve, que você não vê? E aí eu fui falar com Deus, Deus, o que está acontecendo? Já tem 6 anos que eu estou vivendo isso. Quando eu peguei meu primeiro diagnóstico, tinha 3 meses de vida. Todo dia eles me dão um diagnóstico novo, me dão uma sentença nova de morte, e tem 6 anos que eu estou em tratamento. Tem 6 anos que eu ouço médicos e mais médicos dizendo que eu vou morrer. São 14 especialidades de médico falando que estão resolvendo problemas em mim. Todos os dias eu virei um rato de laboratório, porque todos os dias me enfiam em algum tipo de equipamento, me fazem tomar alguma coisa, experimentam alguma coisa em mim. Até onde vai isso? 6 anos, já não aguento mais. Enquanto a gente ora pelas pessoas na fila e essas pessoas vão embora, elas são curadas. E aí Deus falou bem baixinho e bem calminho, porque quando a gente está gritando por dentro, Deus vem e fala bem baixinho, para a gente parar para ouvir. E aí Deus fala bem baixinho comigo assim, eles precisavam de um milagre, e eu dei. Você precisava de um processo, porque eu ainda vou te usar na caminhada.
E aí eu precisei usar toda aquela fé que eu vinha conquistando e que eu aprendi que não podia ser pequeno. E eu disse para Deus aquilo que muitos homens disseram, né, pastores, assim como o pastor Flávio: eis-me aqui. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que não vai ser brincadeira. Eu sei que mesmo abençoando, mesmo ajudando muitas pessoas, eu vou sofrer ingratidão. Eu sei que mesmo as pessoas que eu amar, que eu abraçar, que eu orar pelas madrugadas, vão falar mal de mim. Mas ainda assim eu aceito esse chamado. E aí, mais um ano, quando um dia eu estou andando pela Unicamp e uma das enfermeiras me encontra e fala para mim: eu estou ligando para você, você não atende o telefone, estou te procurando, nós temos um fígado chegando na Unicamp e você é o candidato para ser transplantado. Nessa época eu precisava de um transplante urgente, porque eu já tinha perdido, né, praticamente 90 e poucos % do meu fígado. Então estava assim, muito debilitado. E aí ela falou para mim assim: vamos, você quer ser preparado agora? Você aceita? Aceito. Aí fui ser preparado, assinamos um monte de papelada. Aí fui ser preparado para um transplante. Ela falou assim: ó, só que o transplante é assim, as chances de morte são assim, o teu caso é complexo, tal. Você vai voltar da cirurgia do transplante, mas você pode voltar tendo que amputar membros, você pode voltar em estado vegetativo, você pode voltar... Ela falou tudo o que era ruim. Eu falei para ela: qual que é a chance de voltar bom, de sair de lá e ir embora para minha casa? Ela falou: quase nenhuma. E aí eu lembrei que a minha fé não era do tamanho de um grão de mostarda, mas ela era como? Ela era resistente. E aí entramos para a cirurgia no dia 8 de maio de 2012. A cirurgia é muito grande, apesar da tecnologia, do avanço. A cirurgia de transplante ela ainda é muito grande. Eles começam aqui, debaixo, né, do osso da costela, no peitoral. Eles abrem todo lado e abrem do outro lado também. Aí 2 garras de aço puxam a pele para baixo e 2 puxam a costela, abrindo a costela para cima. E aí eles fazem a cirurgia ali. Eles têm em média de 8 a 12 horas para fazer essa cirurgia. É uma cirurgia muito delicada. E mesmo tendo esse tanto de hora para abrir, para isso, para aquilo outro, no momento em que eles tiram um fígado e eles vão colocar o fígado do doador, eles têm 50 minutos de relógio para fazer. Então tem que 50 minutos de relógio para ele bombear o sangue de novo e fazer aquilo funcionar. Aconteceu que eu já estava lá 9 horas dentro do centro cirúrgico. E esses 50 minutos se tornaram 3 dias. Porque no momento em que colocaram esse fígado do doador, ele se rompeu inteiro. E aí eu desencadeei um processo de hemorragias, e disso e daquilo, e fiquei aberto dentro do centro cirúrgico. E diante daquela condição, a única coisa que eles podiam fazer era colocar alguma coisa para estancar, né? E não costuraram, só fecharam ali e me deixaram lá e foram avisar a família. Falou assim: ó, o negócio é o seguinte, a cirurgia deu errado, nesse momento ele está lá dentro todo aberto, cheio de hemorragia, e a gente não tem mais que 24 horas para encontrar um outro doador. Se já era difícil, agora ficou impossível. E aí o texto vai nos falar que através da fé nós podemos alcançar coisas. Quando a gente entende, quando a gente olha isso, existem aqui algumas coisas que você precisa entender. Não basta que eu tenha fé como um grão de mostarda, mas eu preciso cultivar laços com pessoas que têm fé como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda. Porque nesse momento, quem que era o Martinelli? Nesse momento o Martinelli era um corpo dentro de um centro cirúrgico em coma, né?
E o Martinelli não podia exercer fé. Ele estava ligado em aparelho. As pessoas do lado de fora precisavam ter uma fé como um grão de mostarda. Apesar das notícias, apesar da situação, apesar da condição, elas tinham que exercer isso. Não para mandar uma montanha sair de um lugar para o outro, mas a ponto de falar assim: ainda que a morte seja inevitável, o impossível pode acontecer, porque nós cremos. Quando nós entendemos isso, 3 dias se passam. Aquelas 24 horas dadas por eles se torna 3 dias aberto. Nesse período de 3 dias, 5 pacientes falecem dentro do mesmo centro cirúrgico. Todos eles por uma bactéria muito resistente, né? E essas pessoas morreram. E aí perguntavam de mim. E falavam assim: não, ele está lá ainda. Não sabemos como, mas está. 3 dias depois aparece um outro fígado totalmente compatível. Os médicos chegam para minha família e falam assim: nós vamos mais uma vez para o centro cirúrgico. Agora é mais rápido, não vai precisar abrir. Então ele já está todo aberto, a gente só vai fazer uma limpeza e tal e começar uma segunda cirurgia. Mas as chances são impossíveis. E aí um dos médicos, doutor... Esqueci o nome dele agora. Toda vez eu lembro, esqueci o nome dele. Eu lembro que Guilherme, doutor Guilherme e doutora Larissa, recém-formados, estavam lá passando pela técnica de cirurgia e falando: não, nós vamos fazer. E aí o doutor Guilherme chega para minha mãe e fala para ela assim: ó, eu estudei o caso do teu filho, já tem algum tempo que eu venho estudando, e eu aceitei fazer essa segunda cirurgia, ainda que pareça impossível, porque mesmo não crendo em Deus, tudo que vocês têm vivido até aqui já é impossível. Era para ele ter morrido anos atrás. Então a única coisa que eu vou pedir para vocês: não deixem de fazer aquilo que vocês têm feito esses anos todos. A minha família entendeu o recado e eles foram fazer o quê? Orar. E aí a cirurgia vai acontecendo, 6 horas de cirurgia. E nessas 6 horas de cirurgia, eles ansiosos aguardavam por notícia. E a Unicamp é muito grande, eu não sei se alguns de vocês conhecem, mas é muito grande. E eles estavam numa sala de espera, um corredor muito grande, e os centros cirúrgicos todos para lá. E aí nesse momento está meu pai, minha mãe, a minha esposa, e eles olhando para ver se vinha alguém, se trazia notícias. 6 horas de espera. Quando de repente faz um barulho no final do corredor e eles olham, e aí não era médico, não era enfermeiro. Então imediatamente eles voltaram os olhos um para o outro ali, perguntando porque estava demorando, isso e aquilo. E aí de repente vem aquele tiozinho empurrando o carrinho de limpeza, cabecinha branca, carrinho de limpeza, com algumas coisas ali da limpeza. Quando ele para em frente, os meus pais, a minha esposa, o carrinho, e aí ele sai do carrinho, vai lá na minha mãe, ignorou a minha esposa e o meu pai, e foi na minha mãe e falou para ela assim, porque eu nasci, né, dali, então toda a autoridade está sobre a mãe. E aí chega, aponta o dedo no nariz dela e fala para ela assim: dele lá dentro, quem cuido sou eu, fique em paz. Na ansiedade eu não posso trabalhar, então fique em paz. Catou o carrinho e seguiu. A minha família ficou em choque, porque aquele recado, para quem não acredita, para quem não vê pela fé, para quem não olha, ia achar que era uma loucura. O cara da limpeza está caduco, não é possível. Mas quem entende as coisas do céu sabe que aquele homem foi usado e tomado, e era Deus quem falava ali. E quando ele fala, ele deixa um recado muito importante que eu carrego hoje: eu não resolvo nada
com ansiedade. Eu não tomo nenhuma decisão, não assino nenhum contrato, não faço nada se o meu coração estiver ansioso. Eu não tomo nenhum tipo de decisão baseada em emoção. Por quê? Porque a minha fé é racional. A minha fé é baseada naquilo que eu acredito, de fato, que eu sou convicto. Eu aprendi a olhar para as coisas naturais de forma sobrenatural. Eu aprendi que para as coisas da minha vida, ainda que pareçam impossíveis, tudo para mim é possível através da fé. Tudo para mim é através do nome de Jesus, através daquilo que Ele é e que Ele já deixou pago na cruz do Calvário por mim. A Bíblia vai falar que todas as minhas dores, as minhas angústias, Ele carregou e levou. Então não tem motivo para eu chorar. Não tem motivo para eu me angustiar. Não tem motivo para eu achar que não vai dar certo. Mas tudo em mim passou a ser motivo de gratidão. Depois dali, eu todo costurado, saí daquele centro cirúrgico, a barriga toda costurada, aí tratando todo dia, médico vendo isso e aquilo. Aí dentro de mim nasce uma convicção. Imagina, quando você já viveu coisas que todo mundo falava que não podia acontecer, e você vive, você passa a conhecer de fato Deus não só por aquilo que você lê, mas por aquilo que você vive, você fica confiante demais. O médico falou para mim, são 60 dias de UTI, né, de internação e tudo mais. Eu falei, doutor, eu tenho pressa, eu não vou ficar aqui 60 dias. Com 22 dias eu estava em casa. Quando eu volto e faço o retorno, e aí eu estou tomando, né, 33 comprimidos por dia, uma dose altíssima de remédio, porque ainda que eu tivesse saído de lá, tudo era desestabilizado, eles não sabiam como, mas o corpo estava todo desregulado, as enzimas falavam que o corpo estava ruim, mas eu estava de pé e estava comendo. E aí durante um tempo eu fiquei ali debaixo dos cuidados, da tutela deles, mas o meu coração já falava para mim assim, volta para casa, volta para casa, volta para casa. E dentro do meu coração já existia assim, você é músico há muitos anos, vamos fazer um projeto de música, vamos viajar, vamos falar que Deus é Deus, vamos falar que as pessoas podem viver coisas sobrenaturais, vamos dizer para elas, vamos anunciar para elas. E aí um dia eu cheguei para o meu médico e falei para ele, doutor, como é que eu faço para voltar para Minas? Como é que eu faço? Eu preciso voltar. Ele falou para mim, ué, faz um convênio bom, muito bom, e aí você pode voltar. Ainda assim você vai ter que estar aqui uma vez por mês, porque a gente não pode abrir mão de você por causa das enzimas, que estão muito altas. Eu falei, eu tenho um projeto no coração e eu quero falar para as pessoas um pouco daquilo que eu vivi. Quando você vive algo muito bom, você quer falar isso para todo mundo, é ou não é? E eu falei, eu quero falar para todo mundo. Ele falou, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Você mal está conseguindo falar comigo. Eu falava com muita dificuldade, o ar não vinha, então a voz era bem fraquinha, bem baixinha. Aí ele falou para mim assim, o que você pensa em fazer? Eu falei, não sei, cantar, falar, né? Ele falou, não dá, cara, não vai dar. E deixa eu já te avisar já, o quadro que te levou a isso é uma doença chamada hemocromatose, e ela não foi embora, ela está aí. Ela gerou esses 14 tipos de problemas, ela continua aí. E tudo isso que você viveu, todo esse problema vem daí. Deixa eu te falar outra coisa, a expectativa de vida de um transplantado hepático é até boa, mas para um transplantado hepático com um quadro de hemocromatose é ruim. E aí você vai começar a gerar outros problemas.
Então a expectativa de vida sua é no máximo 7 anos. Eu falei, são 7 anos de expectativa de vida? Ele falou, é. Aí eu juntei 7 anos de doença, 7 anos vivendo dentro de hospital, internação, cadeira de roda, coma, UTI, né? Cheguei a pesar 42 quilos. Quando eu casei, eu tinha 42 quilos, usava fralda, né? E comia igual criança. Juntei 7 anos de doença, de sofrimento, com 7 anos de expectativa de vida agora. E aí falei para ele assim, não tem problema não, doutor, porque pela fé, né? Eu quero usar os 7 anos que o senhor está falando que eu tenho, para caminhar, andar com Cristo. Aí nasceu a 7AC, 7 anos com Cristo. Se for para usar 7 anos, eu não quero gastar só comigo. Eu quero gastar fazendo tudo o que eu posso fazer para agradecer aquilo que eu já vivi. E aí diante disso eu comecei. Foram 7 anos, né, viajando, 7 anos cantando, 7 anos fazendo, 7 anos isso. Martinelli, mas você teve problemas de saúde durante os 7 anos? Muitos. Mas nenhum deles tocou na minha fé. Porque todos eles eram no meu corpo. Eu tive problemas renais 4 vezes. Eu tive trombose, né? Na gravação do DVD em 2016, você procurar no YouTube, você vai procurar no YouTube um vídeo chamado Nunca Viu Nada Igual. E aí você vai me ver lá. Foi gravado aqui no Teatro Natel. Naquela gravação, uma semana antes, eu tinha um diagnóstico para amputar a perna. Eu tinha uma trombose muito grave na perna direita. A perna doía muito. E aí ele falou assim, não, porque a gente vai fazer internação agora às pressas, não sei o quê, porque eu trombo isso, pode dar aquilo, pode morrer em segundos, papapá. O doutor, não posso. Como assim não pode? Você vai morrer. Não posso. Tem um DVD marcado. Tem uma gravação agendada. Mas meu filho, você vai morrer. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu não vou morrer. Eu vou lá, gravo. Quando eu voltar, se o senhor quiser cortar, o senhor pode cortar. Mas não vai cortar agora porque eu preciso da perna para gravar. Sabe o que acontece dentro de mim? Convicção. A minha fé não é do tamanho de um grão de mostarda, mas ela é resistente. E independe da condição, da situação, para ela ser o combustível para viver milagres. Vim, gravei, acompanhei o nascimento da minha filha, que também não podia ser pai. No DVD a minha esposa estava grávida. O DVD foi gravado aqui dia 15 de outubro de 2016. Minha filha nasceu dia 9 de novembro. Aí voltei para a Unicamp, né, no mês de novembro. Aí chegou lá e falou, eu vi aqui que teve uma pequena melhora, não vamos mais amputar, né, mas você vai fazer um tratamento de 1 ano e repouso absoluto, então você vai ter que cancelar suas agendas, suas viagens, isso e aquilo. Eu segui as ordens dele durante 7 meses também. 7 meses depois, eu estava com quase 100 quilos, porque a única coisa que eu fazia em casa era comer. Aí eu falei para ele assim, eu vou morrer de tanto comer, não vou morrer de trombose. Eu falei, não, vou voltar a viajar. Voltei a viajar, voltei a rotina nossa. E aí 1 mês depois voltei para a Unicamp. E um dos médicos em Pouso Alegre, que faz meus exames de imagem todos, ele falou, Martinelli, se eu não te conhecesse, se não fosse eu quem fez todos os seus exames, se não fosse eu que fez todos os seus ultrassons e tudo, eu ia falar que eu estou ficando louco. Porque eu vi a trombose aqui, eu tenho imagens aqui, e agora eu olho e não vejo nada. E eu não vejo resquício, eu não vejo marca. Eu olho para o teu fígado transplantado e eu consigo saber que ele é transplantado porque tem uma cicatriz enorme. Mas eu não vejo cicatriz dentro de você. Esse fígado é tão seu quanto o outro. Todas as coisas que eu vivi, a partir do momento que eu entendi que a minha fé não pode ser do tamanho, mas tem que ser como um grão de mostarda,
eu coloquei uma outra coisa que a mostarda representa. Pega um cachorro quente, bem gostoso. Aqui vocês têm o hábito de comer cachorro quente ou não? Salsicha, purê, ervilha, milho. Eu gosto daquele bem caprichado, com tudo que tem direito e mais um pouco. Põe o ketchup e come. Você sente o gosto de tudo, mais o ketchup. Põe a maionese e come. Você sente o gosto de tudo, mais a maionese. Põe a mostarda e come. O que se destaca lá? O que mais aparece lá? Quando você entende que você foi feito para fazer diferença, para dar sabor, para dar vida, para dar alegria na vida das outras pessoas, você passa a viver uma vida extraordinária. Algumas pessoas falam assim: nossa, Martinelli, eu vejo muitas vezes o seu testemunho, já assisti o seu testemunho, sei lá, 10, 15 vezes, e toda vez que eu assisto eu choro, toda vez que eu assisto mexe demais comigo. Quem aqui já assistiu mais de uma vez? Levanta a mão. Tem aqui, aqui, ali, aqui. Quando a gente foi para o Sul, eu ministrei 3 dias o mesmo testemunho na mesma igreja. Aí quando eu olhei para a sala de vídeo, a menina desabava de chorar. Aí ela chorou na primeira ministração, eu falei: tá tudo certo, conheceu agora a história. E o pastor falou para mim assim: Martinelli, tenta falar do mesmo jeito, porque são 3 públicos diferentes. Eu falei: tá bom, vou tentar, mas não dá, né? Aí contei no outro dia, o mesmo testemunho, a menina desabou a chorar de novo. Eu falei: mas ela não conhece, ela não sabe. Aí no domingo à noite fui contar de novo, ela chorou de novo. Eu falei: não, eu vou ter que falar com ela. Aí eu falei para minha filha: você está chorando, você tá desidratada. 3 vezes a mesma história e você chorando. Ela falou: eu não sei o que acontece dentro de mim, mas no primeiro dia eu entendi que eu tenho dado desculpas demais. No segundo dia eu descobri que quando eu tenho um relacionamento verdadeiro com Deus, não tem como não viver milagres e viver uma vida sobrenatural. E agora à noite eu descobri que quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, Ele só tem o melhor para mim. Quais as desculpas você tem dado para não fazer, e para não ser, e para não viver uma vida extraordinária? Quais as desculpas que você tem dado para reclamar todo dia e não ser grato? Nesses 16 anos, nós devemos celebrar, como igreja, como cidade, como corpo, 16 anos de uma igreja, de uma porta que transforma, que liberta, que salva, que apresenta oportunidade para pessoas. Que todos os dias, e essa é uma palavra embasada em fé sobre essa cidade, que todos os dias possam se fechar bares, possam se fechar biqueiras, possam se fechar tudo que há de ruim, e que se abram igrejas, e que igrejas tenham líderes consistentes na palavra, para 16, 20, 30, 40, 60, que a história dessa cidade se confunda com a história da igreja nela, e que nós possamos vivenciar milagres e coisas sobrenaturais. Martinelli, quando é que as pessoas vão olhar, quando é que a cidade vai olhar para a igreja e vai entender que a cidade precisa de igreja? O poder público sabe que toda cidade precisa de igreja. O pastor, como vereador, sabe que o poder público ele valoriza, não como deveria, mas valoriza o espaço da igreja. Sabe por quê? Porque ele sabe que onde tem igreja, o lugar onde está implantada uma igreja, a criminalidade diminui, as famílias se transformam, o pai para de beber e para de bater na esposa, as famílias encontram paz. Ao mesmo tempo que hoje eles proíbem a Bíblia na escola, eles imploram pela Bíblia no presídio, porque eles sabem que a solução está aqui dentro.
Se coloca de pé. Nós vamos celebrar esses 16 anos. Nós vamos fazer algumas coisas aqui. O pastor Flavinho, né, nos deixou à vontade, então a gente está à vontade, está em casa. Fiquei muito feliz porque eu descobri, né, que ele é muito amigo do meu pastor. E meu pastor, eu falo assim, que o grande segredo do Martinelli ser quem é, também está no meu pastor. Porque por mais que as pessoas pouco conheçam a igreja onde eu congrego, né, a base, a forma sólida com que a palavra está inculcada em mim é através da vida do meu pastor, e eu sou muito grato a isso. Passaram pela minha vida bons pastores. Quem cuida da minha família, da minha casa, da minha fé, da minha vida, é um homem sério, que cuida, que zela pela palavra. E uma palavra que ele deixou gravada dentro de mim, né, e ele repete isso por muitas vezes, ele sempre fala que seja por você, através de você e apesar de você. Que as pessoas nunca achem que é o Martinelli que faz algo, mas que elas saibam que é o Deus que o Martinelli serve, que tem feito coisas grandiosas. Fecha os teus olhos bem rapidinho. Olhos fechados. Nós vamos celebrar esses 16 anos glorificando a Deus. E nesse momento de gratidão nós queremos cantar agora, dizendo que Ele é poderoso, que toda a honra e toda a glória é dele. Louve comigo. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quando nós entendemos que esse Deus, Ele continua sendo ontem, hoje e eternamente, que o preço pago não foi anulado, que o combustível para viver coisas sobrenaturais está dentro de você, e ele não deve ser do tamanho de um grão de mostarda, mas deve ter as qualidades de um grão de mostarda. Nós começamos a entender que quando falam que você não pode, que você não é, que você não vai, quando você se torna um improvável, Deus olha para você e fala assim: você continua sendo imagem e semelhança minha. Você vai ser conhecido não porque quem você é,
Mas assim como em qualquer cidade pequena, você é filho de quem? Eu sou filho de um Deus grande, poderoso, eterno. E todas as coisas que são na minha vida, tudo aquilo que eu vivo através dele, da palavra dele e do que ele ordena. Me ajuda aqui. Quando você tiver o coração cheio de desculpas, quando você tiver um coração cheio de necessidade de reclamar, se lembre de uma coisa só. Se de hoje você não guardou nada, se lembre de uma coisa só. Quando diziam para mim, você não pode cantar, eu me via cantando. Quando diziam, você não pode falar, eu me via falando. Você não pode andar, eu me via andando. Quando disseram, vai durar só 7 anos, isso acabou em 2019, nós estamos em 2023, e eu continuo aqui, porque a minha vida não termina quando o médico disse, mas assim como eu falo todos os dias com Deus, a minha vida termina quando Ele decidir que terminou. Martinelli, mas existem condições, existem limitações? Existem, muitas. Não posso me abaixar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Mas nada disso é motivo de reclamação, mas motivo de gratidão. Porque quando eu olho o tamanho da limitação, eu encho meu pulmão de ar e falo para Deus assim, Deus, obrigado porque eu continuo aqui. Quando me vem, e assim como você, eu também sou humano, quando me veio o desejo de reclamar, eu me lembro que Deus falou para mim assim, você ainda vai voar, ainda vai para lugares altos ainda, deixa que eu sopro. Quando qualquer pessoa tentar colocar um ponto final para a tua vida, se lembra que Deus é aquele que continua tendo todos os seus dias na mão dele. Me ajuda aqui. Aqui, só segurar para mim. Quando o médico diz não dá para cantar, é exatamente por conta de condições, de limitações. Quando você for reclamar do calor, lembra que eu amo frio por conta desse tanto de roupa. Quando o médico fala assim, não vai poder cantar, Deus fala assim, eu ainda quero que cante, ainda que não seja o tempo todo. Quando a minha boca quer reclamar, a minha alma continua sendo grata. Quando os problemas acontecem para mim, assim como acontece para você, Deus continua falando para mim, você continua vivo, você está de pé. Então vamos caminhar, vamos, porque eu tenho pressa. Eu estou às portas e eu preciso alcançar o maior número de pessoas. Quando as situações baterem na porta, viu, pastor? Se lembre que foi Ele quem sustentou 16 anos. Seu casamento foi Ele quem sustentou. A sua vida durante o período de Covid, muitos foram. Mas foi Deus quem te falou assim, você continua aqui, porque eu quero você aqui. Então de olhos fechados agora você vai continuar adorando Ele, dizendo, poderoso Deus.
Como é aniversário de 16 anos da igreja, como toda festa tem aniversariante, quem é o grande aniversariante da noite de hoje é Jesus sendo celebrado por 16 anos nesse lugar, através dessa igreja. Jesus foi o primeiro a chegar aqui, chegou antes dos irmãos que nos receberam. E como nesse momento eu podia pedir para você abraçar Ele, muitos iam ter dificuldade de abraçar Ele, porque ainda tem a fé do tamanho de um grão de mostarda. E vocês vão começar a cultivar agora uma fé como um grão de mostarda. Eu queria pedir para o pastor Flávio vir aqui, nossos irmãos que representam a igreja, vem aqui na frente. Fiquem aqui na frente os irmãos que representam o ministério, fiquem aqui. Fundo musical para você. Eu quero que você saia do teu lugar, que você venha aqui e abrace cada um deles. E se você tiver algo para falar, para celebrar, uma palavra para ministrar sobre a vida deles, fala para ele. Exercita isso, né? Que foi falado já hoje aqui, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Vamos lá? 1 minuto para você sair do teu lugar e vir aqui dar um abraço bem apertado neles e celebrar essa unidade.